Mateus capítulo 23, estamos no verso 29, e esse trecho vai do 29 até o verso 33, intitulei como a condenação dos hipócritas religiosos. E o Senhor, nesse capítulo inteiro, nesse 23º capítulo de Mateus, o Senhor Jesus pregou uma mensagem dura, mais dura, contra esses religiosos que eram hipócritas. Verso 29 diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os túmulos dos profetas e enfeitam os sepulcros dos justos. Vamos orar. Senhor Deus, por favor, mais uma vez, chego a Ti, e eu creio que eu não posso formular a frase melhor que o meu filho, quando ele pediu agora há pouco, Senhor, que o Senhor abençoasse eu nesse momento, que eu possa, Senhor, ensinar o Teu Evangelho, aquilo que Tu queres, Senhor, para que o Teu povo seja edificado. Se tiver alguém aqui que ainda não conhece o Senhor Jesus como Salvador, também oro por essa pessoa. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos nesse momento. Seja conosco, que o Senhor seja exaltado, Tua palavra ensinada da forma que Tu queres, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, se aplicasse este versículo aos cristãos modernos da apostasia, dizia-se que os luteranos gabam de serem de Martinho Lutero, os metodistas honram o John Wesley, fundador deles, como seu fundador, e os batistas honram o Charles Haddon Spurgeon como o maior pastor que já viveu. Mas se essas denominações vivessem durante as vidas de quaisquer desses homens, eles não teriam gostado de jeito nenhum. Isso é verdade. Essas igrejas que foram fundadas por esses homens e no passado eram fortes, infelizmente, em relação às denominações hoje, a gente vê que estão muito longe de onde estavam quando foram iniciados por seus fundadores, homens de Deus, né? Os luteranos, que têm seus diálogos ecumênicos com os católicos romanos, teriam encarcerado Lutero na hora que ele saudou o Papa como infernal. É isso que o Martinho Lutero chamou o Papa. Ele chamou o Papa de o Papa infernal, o Papa mais infernal, na verdade. John Wesley teria um ataque cardíaco antes que passasse a primeira bandeja de cinzas na primeira igreja metodista unida. Infelizmente, os metodistas que eu conheço, pelo menos na minha vida, geralmente estão muito longe de ser parecido com os metodistas do tempo de John Wesley. E os batistas também ergueram uma estátua de Spurgeon nos seus museus batistas, teriam o excomungado, assim como fez a União Batista da Inglaterra durante a vida dele. Muitos não sabem disso, mas o próprio Charles Spurgeon, ele foi expulso da União Batista da Inglaterra durante a vida dele, pela pregação dele e pelas convicções dele. Spurgeon não podia se comprar, nem pela fama, né? Ele não podia ser comprado por dinheiro ou fama, e a fama que teve era justamente porque Deus ungia a pregação desse homem e o usou durante a sua vida. E nós estamos já numa grande apostasia. Então, enquanto certas denominações gabam de seus fundadores, nós sabemos que, infelizmente, estão longe de onde estavam seus fundadores em questão de convicções, em questão da santificação e da pregação desses. Verso 30. E dizeis, se existíssemos nos dias de nossos pais, não teríamos sido com eles cúmplices no sangue dos profetas. Obviamente, ele está pregando aqui para os escribas, fariseus, todos eles judeus, né? E os judeus fizeram o quê com os profetas lá no Velho Testamento? Eles o perseguiram e mataram, né? A maior parte deles, né? Compare esse verso 30, por favor, com Lucas 11, 47 e 48. Lucas 11, 47 e 48. Lucas 11, 47 e 48.
Ai de vós, porque edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Assim testificais que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vos edificais os seus sepulcros. Quem falou isso? Quem pregou isso? O Senhor Jesus Cristo. Estavam chamando de o quê? Hipócritas. E dizendo, se vocês estivessem, ou se vocês vivessem no tempo deles, vocês teriam os matado também. É óbvio isso por sua conduta, por sua hipocrisia. E eu quero somente destacar outra coisa aqui que eu acho interessante. Note como o Senhor está elogiando os profetas do passado. E Ele está fazendo o quê? Ele está criticando e repreendendo o quê? A religião atual do tempo dele. E eu digo isso porque só porque uma coisa é nova não quer dizer que é boa. Assim como só por uma coisa ser velha não quer dizer que é boa também. Porém, quanto à verdade, a gente vê uma coisa, que o ser humano, por natureza, naturalmente ele se afasta da verdade. Ele se afasta da santificação. Ele se afasta daquilo que é certo e correto. Hoje em dia, a sociedade hoje, vai me dizer que entende bem, discerne bem entre o certo e o errado? Claro que não. Então isso afeta sim as igrejas. Afeta. E não é assim que eu estou contra a tecnologia ou tudo que é moderno. Mas olha, quando você utiliza modas modernas e a tecnologia para atrair o povo, você está errado. Deve-se exaltar e pregar Jesus Cristo. O que deve atrair o pecador não é a moda. Amém? Não é a tecnologia. Tem que ser Jesus Cristo, Ele crucificado. A verdade sendo pregada. Porque assim como você o traiu, você vai ter que continuar fazendo isso aí com mais intensidade para assim guardar as pessoas. Amém? Nos anos 90, as igrejas evangélicas começaram a fazer muito isso. Modernizar suas igrejas. E quando eu falo evangélicas agora, eu estou falando até igrejas que antigamente eram conhecidas como mais bíblicas. A Igreja Batista Presbiteriana sendo uma das duas maiores. Aí o que aconteceu? Aos poucos foram modernizando, mas infelizmente esse modernizar não era simplesmente uma questão de, ao invés de escrever no quadro, nós vamos usar agora o projetor. Não era isso. Eles começaram a utilizar modas e filosofias mundanas para atrair as pessoas. E o que aconteceu? Atraiu. Mas vai lá para ver quantos são salvos, quantos que entendem a salvação. E entre aqueles que entendem a salvação, quantos sabem a importância de viver uma vida santa para Cristo e evangelizar? Quantos sabem evangelizar certinho? Uma boa parte, infelizmente, uma boa parte de batistas hoje em dia duvidam sua própria salvação. Porque não tem ensinamento correto, forte na igreja para que ela seja enraizada na verdade. É isso que está acontecendo. Então, toma cuidado com essa ideia de que, se é novo, é uma coisa boa. Se é coisa nova, é boa. Não é assim. E eu sei, só porque é uma coisa velha, também não quer dizer que é boa. Porém, você tem que entender que em questão da verdade, para nós a verdade é o quê? É sempre arcaica. Porque existe do começo até agora. Onde existe? Eu existia. Sempre em Deus. E sempre por meio de suas revelações, principalmente para nós, as revelações que são contidas onde? Aqui na palavra de Deus. E esse livro é considerado um livro que é arcaico, o mundo já zomba. Deboche porque, isso aí é um livro arcaico, isso aí tem histórias arcaicas, e nessas histórias arcaicas, sabe o que tem? As riquezas da sabedoria de Deus, aqui, tá? Então, por favor, presta atenção nisso, isso é importante hoje, creio eu. 32, ele fala assim, o Senhor Jesus, lembrando quem está falando, 31, perdão, pulei 31. Assim testificais contra vós mesmos, pois sois filhos dos que mataram os profetas. Então, a conduta, a atitude deles, já os condenou.
Eles não estavam recebendo quem? Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus em carne. Eles não estavam ouvindo a pregação dele. Se não escutasse, se não queria escutar a pregação do Filho de Deus, de jeito nenhum eles teriam escutado Jeremias, Daniel, Ezequiel, Isaías, com certeza. Olha como Estevão falou sobre isso em Atos 7:51. Atos 7:51. Atos 7:51. Duros de cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram vossos pais, assim fazei vós. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e assassinos. Sabe como terminou a mensagem, o apelo? Eles mataram Estevão, eles mataram o profeta, não deram ouvidos. Mas quem está pregando aqui? Estevão. Quem era ele? Homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Ele apontou o dedo para esse grupo religioso e os repreendeu, e repreendeu severamente. Eu falo para você, as pessoas às vezes criticam um pastor batista que é firme, qualquer pastor que é firme na palavra de Deus, critica, eu acho que é difícil achar um pastor, um pregador igual a esses pregadores bíblicos. Eu não teria a coragem de fazer isso. Chegou no grupo, um grupão, e falou, Duro de serviço, incircunciso de coração ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, e eu chamou de o quê? Traidores e assassinos. Esse é um pregador. Amém. Ele entendeu bem a congregação. Uma congregação de religiosos que eram soberbos, se acharam, estavam com o nariz lá para cima, e ele falou, vocês estão se achando demais. Vocês crucificaram o príncipe do céu. Igual Jesus está fazendo aqui. Olha 1 Tessalonicenses capítulo 2. Entre os profetas e apóstolos e pregadores na Bíblia, você nunca vai encontrar um que é político. Amém. Não existia um político entre eles. Existiram homens cheios do Espírito Santo, com coragem. 1 Tessalonicenses capítulo 2, 14 a 15. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos seguidores das igrejas de Deus que na Judeia estão em Cristo Jesus, porquanto também sofrestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhe fizeram, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nós têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. Quando eu comento e falo da igreja católica, eu não estou falando necessariamente dos indivíduos na igreja católica, porque eu sei que o católico comum, ele nem entende sua igreja, sua doutrina, nem muitos não sabem nem a história da igreja e como ela perseguiu já milhões de crentes e já matou milhões de crentes como mártires. Mas quando eu falo contra a igreja católica, eu estou falando contra esses religiosos hipócritas. O Papa Leão, ele é um dos maiores hoje em dia. E tem sangue nas mãos, ele e a igreja inteira. E a melhor coisa que a pessoa pode fazer é sair dela. Confiar em Jesus Cristo e sair dessa religião. Ok, vamos lá, Mateus 23. 32. Ele fala, enchei-vos então a medida de vossos pais. É o que ele quis dizer.
vocês estão chegando à mesma medida de seus pais, ou seja, vocês são iguais a eles, iguais. Essa terminologia está usada em outros lugares da Bíblia. Mais uma vez, 1 Tessalonicenses 2, 1 Tessalonicenses 2, verso 16. Eu devia ter pedido para você manter marcado. Quando estava estudando, eu falei, vou pedir para eles manter a Bíblia marcada, eu esqueci. 1 aos Tessalonicenses 2, 1 aos Tessalonicenses 2, 16. E nos impedem de falar aos gentios para que possam ser salvos, falando de judeus, que estavam atrapalhando o ministério de Paulo, ou perseguindo, não somente ele, mas também os demais apóstolos, a fim de encherem, a frase, o termo usado, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Deus calcula, Ele calcula o volume de seus pecados e o volume dos pecados de uma nação. E eu não sei exatamente como Ele calcula, qual é o padrão dele, como é que Ele julga isso. Ele é Deus, Ele sabe, mas aí na misericórdia dele, Ele vai deixando a pessoa acumular o pecado, encher a medida, e quando chegar a medida cheia, aí Ele traz o julgamento, seja pessoa, seja nação. Esse é o caso aqui. Olha, Gênesis 15, 16, vai encontrar a mesma terminologia, mesmo termo. Gênesis 15, 16. Gênesis 15, 16. Olha aqui. Mas na quarta geração eles virão para cá novamente, pois a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. Se eu fosse você, eu não ia tentar Deus. Eu não sei que é a medida que Deus tem para mim. Eu sei que Deus tem sido muito bondoso para comigo. Eu tenho medo de tentar Ele, porque eu não mereço muita misericórdia não, já que eu já recebeu tanto, amém? E uma nação também tem que ficar esperta. Eu sempre penso nisso em relação ao meu país, a minha pátria, os Estados Unidos. Até quando Deus vai deixar? Um país que já recebeu tantas bênçãos, não somente as bênçãos físicas, mas espirituais, tanto pregadores, né? Tanta doutrina, e aí vai enchendo a medida. Aí vai chegar o dia que Deus vai falar, tá, chegou. Chegou. Aí vai mandar o julgamento. E isso que o Senhor Jesus estava falando aqui para essa geração de judeus. Mateus 23, 32. Enchei-vos então a medida de vossos pais. Se achou a conversa, ou seja, discurso dele, que não é conversa, é discurso, é pregação na verdade. Se achou dura até aqui, olha o que ele fala no 33. Serpentes, geração de víboras, como podeis escapar da condenação do inferno? Esse é o mesmo Senhor Jesus que curou os cegos, que fez os aleijados andar, que fez o mudo falar, o surdo ouvir, que tocou no menino, levantou ele, que tocou na menina morta, ressuscitou ela, que chorou ao saber que o amigo dele, Lázaro, morreu e que precisava ser assim para que a glória dele foi manifesta entre o povo, mas ele sentiu a dor que suas amigas estavam sentindo. É o mesmo Jesus. Mas ele está pregando para um grupo religioso que estava pregando uma falsa doutrina, aproveitando das pessoas simples e assim as condenando ao inferno. E isso incomodou o Senhor Jesus. Essa falsa doutrina, essa cegueira que eles estavam espalhando com hipocrisia, porque eles sabiam bem o que eles estavam fazendo. Eles entendiam os jeitinhos que eles usavam para poder receber mais oferta das viúvas e assim fazer umas orações longas, né? Assim prometendo algo para elas que não era nem a verdade, era mentira, aproveitando das viúvas. Isso aí, Jesus olhou para aquilo lá e falou, serpentes, geração de víboras. E ele diria a mesma coisa hoje.
E eu vou falar uma coisa para você, não somente para a igreja católica, porque há muitas denominações e pastores, bispos, apóstolos, ou seja, pelo menos é assim que eles se identificam. E Jesus Cristo sabe o que ele falaria para eles? Serpentes, geração de víboras. Pregando que a pessoa precisa ser dizimista para ser salva. Isso é penitência, gente. Jogando sal grosso no chão. Isso é macumba. Passa pela tenda da bênção, faz uma campanha. Isso não é novidade. São as mesmas coisas, assim, mudou alguns detalhes, né? Algumas manias, mas a hipocrisia é a mesma aqui de Mateus 23. É a mesma hipocrisia. Ele fala, serpente, geração de víboras, como podeis escapar da condenação do inferno? Jesus Cristo pregava sobre o inferno. É muito importante você saber disso. Se o inferno não existe, então Jesus era mentiroso. E ele não era e não é. E ele pregou sobre a condenação do inferno. Olha Mateus 12, 34. Ou geração de víboras, como podeis vos dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Esses falsos profetas, eles vão falando coisas boas de boca, mas na verdade tudo isso é para esconder a hipocrisia deles. E eu digo isso assim no sentido de no sentido também de negar a existência do inferno. Há grupos religiosos que não acreditam na existência do inferno. E isso porque, como falei domingo à noite, quando eu estava pregando, a carne não quer aceitar o inferno. Um lugar do fogo eterno, onde a alma da pessoa irá para ser torturada para todo sempre. A carne recua disso. Mas nosso Deus, Ele é eterno. E quando você peca contra o Deus eterno, sabe por quanto tempo você paga? Por toda a eternidade. Essa é a tristeza. Mas nosso Deus é tão compassivo e Ele é amor. E por isso, graças a Deus, Ele nos deu um escape. O Filho dele, o Senhor Jesus Cristo. Mas como diz um pastor uma vez, falando desses grupos aí que negam a existência do inferno, ele falou, eles fazem isso porque eles já sabem para onde estão indo. Então eles querem imaginar e assim ajeitar uma interpretação, uma outra interpretação, para que através disso eles, na mente deles, criam uma fantasia, uma mentira, essa falsa doutrina que o inferno não existe. O inferno existe sim. Existe sim. E o tormento, olha como que é o tormento. Apocalipse 14. Eu notei hoje, o irmão Conte estava pregando lá no presídio, e ele estava pregando sobre o malfeitor que se arrependeu na cruz. Uma mensagem muito boa. E o grupo lá, teve um bom grupo de 20 homens lá, prestando muita atenção. Mas na hora que ele começou a falar do inferno, aos poucos, era incrível. Não sei se ele notou, porque ele estava pregando, mas eu, do lado assistindo, era incrível. Aos poucos, um saiu, dois saiu, mais um saiu. Porque não estava pregando bênção. Os outros chegam lá e são bênção, bênção, bênção. Ele chegou lá e falou, é o inferno? Como escapareis da condenação do inferno? O grupo no final ficou por metade. Mas desse que ficou por metade, no final, quando demos o apelo, nem sempre eu faço isso, mas senti a vontade de fazer, acho que foi Deus, não sei.
Mas eu falei, tem um malfeitor aqui que, ao ouvir essa mensagem, aceitou Jesus Cristo. E teve um rapaz no meio aí, por volta de 40 anos, creio eu. E ele estava assistindo e prestando atenção na mensagem inteira. A hora que eu falei isso, ele fez assim, eu. Amém. E todo mundo olhou para ele, eu. Amém. Isso vale tudo, amém. Apocalipse 14, olha, verso 10. Este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação. E ele será atormentado com fogo, enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para sempre e sempre. Eles não têm descanso de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, a quem quer que recebe a marca de seu nome. Aqui falando sobre os perdidos da tribulação, mas o inferno é o mesmo, gente. O fogo é o mesmo, e é para sempre. É para sempre. E quando você fala isso para a pessoa, naturalmente, como eu falei, a carne recua, ela não quer ouvir. Mas quando você fala para a pessoa, você está falando em amor. Não vá para esse lugar. Como já falei para a pessoa que criticou, se esse prédio aqui pegasse fogo, se começasse um incêndio aqui, e era só eu que sabia, se eu saísse calado, sem falar para vocês, qual é a chance de você escapar? Já diminuiu bastante. E quem escaparia depois, quem ficasse sabendo que eu sabia e não falei nada, o que pensaria de mim? Amém? O inferno existe. Tem que falar. Não é fácil, eu sei, eu sou da mesma carne, mas existe. Agora, esse povo que prega o contrário e inventa que não existe, eles vão saber um dia o quanto que existe. Amém? Infelizmente, eu falo isso com tristeza no coração. Verso 34. Do 34, irmãos, até 39 já é o último trecho. E podemos intitular como Deus abandona o templo cuja construção ele autorizou, ok? 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, homens sábios e escribas, e alguns deles matareis e crucificareis, e outros açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. A aplicação aqui é dupla. Tem uma aplicação, sim, para os apóstolos que saíram pregando a partir do Pentecostes em Atos 2, mas também tem uma aplicação para um grupo de judeus, profetas judaicos que vão pregar também durante a tribulação. Então a aplicação, com certeza, aqui para os judeus é dupla. 35. Para que sobre vós possa vir todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra. Isso é interessante que ele fala aqui, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o templo e o altar. Aqui tenho até uma explicação. Então este versículo, junto com Lucas 24:44, seu versículo paralelo, define o cânon do Velho Testamento. Tá? O cânon judaico começa com Gênesis e é Abel. Note que ele fala aqui no verso 35, desde o sangue do justo Abel. Onde nós aprendemos sobre Abel? Onde é que nós lemos sobre a história de Abel, que foi assassinado por quem? Seu irmão, certo? Isso em Gênesis. Aí ele foi até Zacarias, tá? E Zacarias foi morto em 2 Crônicas 24, 20 a 21. Nós não vamos lá agora por questão de tempo, mas pode anotar, pode estudar em casa. Então ele está citando Abel até Zacarias. Por que ele escolheu esses dois? Porque a Bíblia hebraica, que para eles é só o Velho Testamento, a lei, vai de Gênesis até 2 Crônicas. Tem todos os outros 39 livros que nós temos, tá?
mas a ordem é diferente e começa com Gênesis e termina com 2 Crônicas, tá? Então pode jogar fora todos os livros apócrifos. Há 6 livros apócrifos, né, que não são inspirados: Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, não se deve confundir com Eclesiastes, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º de Macabeus, que na verdade tem um conteúdo histórico lá dentro, mas não é inspirado, tá? Não que tudo deve ser descartado, mas que não é inspirado. 6 capítulos e 10 versículos acrescentados no livro de Esther, que não são inspirados, e 2 capítulos de Daniel. Esses livros não constam no cânon hebraico, não foram aceitos e não devem ser aceitos por você cristão, tá? A lei na Bíblia hebraica, a lei é a Torá, o Torá, perdão, a gente fala Torah em inglês, Torá, os profetas, Narbim, os Salmos, Ketuvim, tá? E tudo sem apócrifo. Então esse texto é bastante interessante, justamente por isso, porque o Senhor identificou a lei. A lei é de Gênesis até 2 Crônicas, a lei hebraica, tá? Ok, verso 36. Na verdade, eu vos digo que todas estas coisas sobrevirão sobre esta geração. A destruição, então, ele profetizou que cairá sobre essa geração. E, de fato, isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, com a invasão do general e imperador romano, o Tito, tá? E o Scofield, na Bíblia dele, na Bíblia de anotação do Scofield, na página 885, ele tem essa anotação que eu achei muito boa. É assim, depois que ele cita Apocalipse 18, 21, 24, ele fala: assim ocorre na história. O juízo recai sobre uma geração por causa dos pecados cometidos durante séculos. A predição do verso 36 cumpriu-se na destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Então, se você tiver uma Bíblia de Scofield, essa anotação é verdade, é certo. O que Jesus profetizou aqui no 36 se cumpriu no ano 70 com a invasão romana sobre a liderança do Tito, tá? Verso 37. Ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Aqui nesse texto a gente vê a compaixão de Deus. Como Deus queria proteger, abençoar, cuidar de seu Jerusalém, de sua Jerusalém, a cidade no caso, né? Mas o povo não quiseste. E tem um outro ponto aqui que é interessante. Onde está a predestinação? Ou seja, além da predestinação, a gente vê aqui um povo que conseguiu, por sua própria vontade, livre-arbítrio, né? Ir contra a vontade de Deus. Isso é a vontade permissiva de Deus. Então, não é que Deus decreta e tudo que Ele decreta sempre acontece da forma que Ele decreta. Não é assim. A vontade dele nem sempre acontece. O pastor Rafael recentemente estava pregando lá, não lembro agora, lá de Samuel, esse é segundo, acho que é 1 Samuel lá, onde o Davi entrou na cidade de Keila. Qual capítulo é? 1 Samuel 23. Interessante, ele entrou na Keila lá, ele queria saber, porque Saul estava vindo para tentar o cativar, né? E pegar, e ele estava pensando, será que a cidade vai me entregar para Saul, né? E aí ele pediu para Deus para saber, e Deus falou o quê? A cidade vai te entregar. Mas sabe o que acontece na história? Você já leu? Porque Deus informou
Porque Deus informou para Davi que a cidade iria o entregar, o que Davi fez? Ele foi embora e a cidade acabou não entregando Davi ao seu inimigo Saul. Por quê? Porque Davi não estava lá mais. Ou seja, Deus decretou, a cidade vai te entregar. E Davi foi embora. Não aconteceu, tá? Então, o homem tem o seu livre-arbítrio. Aqui Jerusalém como cidade teve, e Jerusalém também representando o quê? Representando o povo judaico, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. É interessante que tem um verso em Ruth, que eu acho bastante interessante nesse caso. Olha Ruth, por favor. Ruth 2:12. Ruth é interessante porque o livro em si é simbólico de Deus, assim, a marginalizar seu povo, colocar seu povo do lado e assim tomar uma gentia como noiva. Porque no Velho Testamento, Deus Pai, ele tomou Israel como sua esposa. Usa essa tipologia, esse simbolismo, tá? Agora, o que acontece? Israel, espiritualmente, se prostituiu, foi atrás de outros deuses, para servir outros deuses, e o que aconteceu? Deus Pai se afastou do seu povo, entregou seu povo aos julgamentos de seu pecado, né? E aí enviou seu filho Jesus, que também foi rejeitado por Israel, foi crucificado. E o que aconteceu? O evangelho foi sendo pregado para os gentios. Não que o judeu hoje não pode ser salvo, o judeu pode ser salvo. Mas a maior parte da igreja hoje, ela é o quê? Gentia. Então a gente vê esse simbolismo aqui. Olha Ruth 2:12. Ruth era o quê? Moabita. Ruth era gentia. Olha aqui. O Senhor recompensa o teu trabalho e um galardão pleno te seja dado da parte do Senhor. Aqui é Boaz. Boaz, ele simboliza Jesus. Ruth simboliza a igreja. E isso é o que Boaz está falando para Ruth. O Senhor recompensa o teu trabalho e um galardão pleno te seja dado da parte do Senhor, Deus de Israel, debaixo de cujas asas tu vieste confiar. Então, muitos gentios já vieram se confiar, ou já vieram confiar debaixo das asas de quem? De Jesus Cristo. Por quê? Porque Israel não quis. Porque não quis. Ok, Mateus 23:38. Eis que a vossa casa é deixada desolada. Bastante interessante aqui também, porque se você olhar João 2:16 rapidamente, João 2:16, o Senhor Jesus, inicialmente ele chamou o templo, João 2:16, primeira vez, porque durante a vida dele, Jesus fez a limpeza do templo quantas vezes? 2 vezes. Ele fez uma limpeza no início e ele fez uma limpeza no final. Tá? 2:16. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Então ele chamou inicialmente o templo casa de meu pai. Na segunda vez que ele limpou, olha agora por favor, Mateus 21:13. Mateus 21:13. No final mais para o final do ministério dele, olha como ele chamou o templo. Mateus 21:13. E disse: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós o fazeis covil de ladrões. Então, a ocorrência de João 2 é diferente dessa vez aqui de Mateus 21. São 2 ocorrências diferentes. A primeira foi João 2, começo do ministério de Jesus, que limpou
o templo. Aí já mais para uns 3 anos depois, perto do final do ministério dele, ele fez a limpeza novamente. E quando ele fez a segunda vez, ele chamou o templo de minha casa. Primeiro ele chamou casa de meu pai. Segundo ele chamou o quê? Minha casa. Agora olha o que ele falou aqui em Mateus 23, 38. Eis que a vossa casa é deixada o quê? Desolada. Ou seja, ele se desocupou. Deixou o templo que vazio. Não manifestava mais a presença dele lá. E o que foi a consequência? Olha capítulo 24, rapidinho. Jesus saindo, partiu do templo e aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Oh, como os edifícios do templo são lindos. Sabe o que ele falou, verso 2? Mas Jesus lhes disse, não vedes todas estas coisas? Na verdade eu vos digo que não ficará aqui uma pedra sobre outra que não seja o quê? Derrubada. E aconteceu, no ano 70, foi destruído. Sabe por quê? Ele desocupou o templo. Saiu a presença dele. E ele fala o quê? Verso 38, a vossa casa é deixada desolada. Agora, a aplicação para nós, como crentes neotestamentários hoje em dia, a gente tem que tomar cuidado. Graças a Deus nós somos salvos, o Espírito Santo está em nós, ele é selado, nós não perdemos ele. Mas você pode o entristecer. Ao ponto de sim, ter um templo bonito, tem sim os rituais, os hábitos, disciplinas religiosas. Mas se você não manter a comunhão íntima com o Senhor, ele não vai se manifestar nos cultos. Ele não vai se manifestar nos louvores, nos hinos. Porque ele se entristeceu. E o que acontece? Fica uns cultos de formalismo. Só formalismo. Sem a manifestação da presença dele, amém? Eu não sou pentecostal, porque graças a Deus eu consigo ler e entender a palavra de Deus, pela graça de Deus. E por isso eu sei que o Espírito Santo, ele é real. Amém? E eu não vou em todo culto para buscar ele de novo. Ou perdi ele, eu volto lá para eu receber de novo. Não é assim. Mas eu volto para o culto para que a palavra de Deus me repreende, para que eu paro de fazer o que eu não faça, ou que eu faça aquilo que Ele quer, para que Ele possa se manifestar dentro de mim, e que eu possa viver o quê? Cheio do Espírito Santo. Ele é real, Batista, amém? Amém. Ok, 39, para terminar. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito seja o que vem em nome do Senhor. Nós não vamos estudar tudo isso, mas o povo já tinha falado isso. Em Mateus 21, 9, quando o Senhor entrou, fez aquela entrada no que é chamado de o domingo, né, das palmas, que chama? Quando ele entrou, a entrada triunfa, né? Ele entrou lá, no domingo das palmeiras lá, e aí o que acontece? O povo foi gritando e falando o quê? Bendito seja o nome, ou que vem em nome do Senhor. O povo falou isso, mas sabe quem não falou? Para quem ele estava pregando? Ele estava pregando para quem? Ele estava pregando para os escribas e fariseus. E eles não falaram. E ele estava falando assim, se não dizer isso, jamais você vai ver o rei. E sabe o que esse povo nunca viu? E não o verão? Esses aqui dos escribas e fariseus, eles nunca virão o rei, vindo na sua glória. Porque eles foram condenados devido à atitude deles de não querem se arrepender. Amém? Ok, vamos parar aqui no 39. Senhor Deus,